tal a gente falar um pouquinho mais sobre os nomes dos países do Oriente Médio? Então vem comigo que hoje a gente vai falar do Iraque. Como eu comentei no meu vídeo sobre os sumérios, a região do Iraque é uma das muitas regiões do nosso planeta onde estão os primeiros vestígios da civilização humana. Datando quase 5.000 anos atrás, a região abriu espaço para o desenvolvimento dos sumérios e dos acádios e acabou abrindo espaço também para o desenvolvimento do Império Babilônico, séculos depois, às margens do rio Eufrates, se tornando o maior império comercial da antiguidade e se estendendo por quase 2.600 anos de história. Foi aqui nessas terras onde, cronologicamente, o Império Paleobabilônico proporcionou as primeiras leis escritas da humanidade pelas mãos do imperador Hammurabi em 1750 a.C., para depois o Império de Hammurabi dar lugar à ascensão do Império Assírio, marcado pelo reinado de Assurbaníbal, que estendeu suas forças e proporcionou o maior acervo e número de registros escritos de populações da Mesopotâmia, mantendo seu império até 720 a.C., para dar lugar ao Império Neobabilônico de Nabopolassar e Nabucodonosor, responsáveis pela ampliação das cidades da Mesopotâmia e da construção dos famosos zigurates, revolucionando a arquitetura e nos dando uma das maiores maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. De qualquer forma, o Império Neobabilônico teria sido dominado pelo rei Ciro o Grande, com as forças do Império Aquemênida, que eu comentei no meu vídeo sobre o Irã. E como eu já falei disso, vamos pular um pouquinho no tempo, para a gente poder falar sobre Alexandre o Grande, que em 330 consegue assassinar o Shah persa Dário III e toma essas terras para o seu domínio, até a sua morte em 323 a.C., quando as terras do Iraque acabam sendo cedidas ao Império Seleucida, fundando a mais duradoura dinastia do Oriente Médio, a dinastia Parta, que nas mãos do rei Mitridates vai alcançar o seu alcance máximo, mas vai entrar em declínio nas mãos de mais um Império Persa, o Império Sassânida, em 224 a.C. De lá para cá, as terras do Iraque serão tomadas ainda pelo Império Bizantino, para acabar sendo destruída de vez em 651 pelas forças dos primeiros califados islâmicos árabes, expulsando de vez os persas da região. O califado omíada vai islamizar essas terras, que serão alvo de cruzadas por quase 100 anos, para durante a dinastia abássida, o califa Amansur mudar a capital de Damasco para Bagdá. E é aqui que temos a origem do nome do país, porque desde os sumérios a região tinha um nome que referenciava a cidade de Uruk, que quer dizer entre rios, e quando os persas chegaram, eles adaptaram a pronúncia para uma palavra parecida em Farsi, Irak, que significa terras baixas e férteis, para quando os árabes chegaram aqui, mantiveram o termo em Farsi em oposição ao termo que eles usavam antes para falar das terras do Iraque, que era Savad, que quer dizer terras negras. E quando os cristãos passaram a peregrinar por essas terras em direção a Jerusalém, eles usavam o termo árabe, que se popularizou entre o Ocidente, tendo dois nomes para diferenciar a região do atual Irã da região atual do Iraque, Al-Iraq Arabi e Al-Iraq Ajami, e no final das contas significa algo como terras árabes baixas e férteis. Com a queda de Bizâncio e o crescimento do Império Turco-Otomano, as terras do Iraque acabaram sendo palco de intensas disputas até se tornar de fato parte do Império Turco-Otomano. E veja bem, o resto do século XX e XXI não foram tranquilos para essa região, e te garanto que dá para falar sobre isso durante horas, mas infelizmente não dá para falar disso aqui. Por isso, eu tenho que agradecer a você por ser essa pessoa maravilhosa, as referências estão nos comentários, e não se esqueça de seguir e me dar um coraçãozinho para ajudar. Quai, seu app de vídeos curtos.